O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha enviado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que fala no teu quarto onde dorme. Ele disse: ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que se abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Queridos, Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Deus, Ele é um Deus que tem obras maiores a cumprir em nós e através de nós. Quando orava, perguntando ao Senhor: Deus, o que é que o Senhor tem para nós para o ano de 2019? Veio muito forte esta palavra de João, onde Jesus declara: olha, creia que aqueles que confiarem em mim poderão fazer as obras que eu faço, e se tiverem fé, poderão fazer maiores do que as que eu fiz. Jesus já tinha feito grandes coisas, já tinha realizado grandes coisas, e Ele está dizendo para os discípulos: vocês poderão fazer coisas maiores. Olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele: eu não sei como foi o seu ano de 2018, mas eu quero declarar que Deus tem obras maiores a cumprir na sua vida. A Bíblia diz nesse texto, queridos, que Israel estava em guerra com a Síria. E durante muito tempo eles vinham em guerra, e agora eles estão debaixo de um tratado, onde foi suspendida as guerras, mas havia uma conspiração da Síria contra Israel, e eles estavam buscando ocasião para que pudessem conquistar aquelas terras. Mas a palavra do Senhor diz que todas as vezes que o rei da Síria, todas as vezes que Ben-Hadad ele tentava reunir o seu conselho de guerra, e eles tratavam uma artimanha para dizer: olha, nós vamos pela retaguarda. E quando ele chegava na retaguarda, Deus já tinha revelado para o profeta Eliseu, o profeta Eliseu tinha revelado para o rei tinha trazido o seu exército, e quando eles achavam que iam encontrar a cidade desguarnecida, Deus dava livramento e cuidava do seu povo. E a Bíblia diz no texto que lemos que isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. Isso trouxe uma inquietação no coração do rei. Ele reúne o conselho e diz: tem algum caguete aqui no nosso meio? Tem alguém aqui que está levando, que está dando o jogo todo para o rei de Israel? Porque todas as vezes que nós nos reunimos para ir de contra ele, então chega para ele a forma como nós vamos atacar. E as pessoas que conheciam o homem de Deus e conheciam o Deus de Israel disse: não, meu Senhor, aquilo que você falar no quarto, quando você estiver sozinho, quando você for dormir, Deus vai fazer revelar o seu profeta que está lá em Dotã. Ele saberá o que está acontecendo. E a palavra do Senhor diz que agora a guerra do rei da Síria não é contra os exércitos de Israel, não é contra o Estado de Israel, não é contra outra coisa a não ser contra o seu profeta.
A Bíblia diz que então, quando o moço do profeta, ele acorda cedo, quando ele sai, ele encontra toda a cidade de Dotã sitiada e cercada pelos carros e cavaleiros da Síria. E aquilo traz uma grande inquietação ao seu coração. E é aqui que eu quero me ater nessa noite, nesses poucos minutos que nós temos. A palavra que eu quero trazer é que muitas das vezes nós estamos como aquele moço do profeta. Se você voltar um pouco a partir do livro de 1 Reis, você vai ver que aquele jovem profeta, ele viu milagres e prodígios acontecendo por intermédio do ministério de Eliseu. Ele viu o azeite da viúva aumentando, ele viu a morte na panela sendo repreendida, ele viu milagres acontecendo, ele viu o poder de Deus, ele viu Deus agindo, ele viu Deus operando, mas agora chega um momento que ele não sabia o que fazer. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ele: às vezes você está como o jovem do profeta. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus já fez grandes coisas, como Ele fez com aquele jovem. Deus já te revelou, Deus já abriu portas, Deus já usou situações, você já viu o poder de Deus, o cuidado de Deus, mas a palavra de Deus para a sua vida hoje é: obras maiores Ele tem a cumprir na sua vida nesse próximo ano. Aquilo que você viu Ele fazer não é nada, em virtude daquilo que Ele tem preparado para você. Se você crer, Ele vai lhe levar para outro âmbito, e como os olhos daquele jovem foram abertos, os seus olhos abrirão, e você poderá ver aquilo que Deus está fazendo no seu meio, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Aquele jovem tinha visto grandes coisas, mas agora, diante do caos, diante do medo, diante dos exércitos inimigos, ele não sabia o que fazer. O grande problema, irmãos, que às vezes nós estamos como aquele jovem do profeta, nós estamos olhando e deixamos de nos lembrar daquilo que Deus já fez. Às vezes nós só vivemos em função do futuro. Hoje você tem aquilo que há um ano atrás você não tinha, pedir a Deus, mas às vezes hoje a gente está olhando lá para frente e a gente está dizendo: ah, Deus, eu quero isso. Eu estava falando domingo no culto de que muitas das vezes um dia a gente orou dizendo: Deus, eu estou andando de pé, eu não aguento mais, Senhor, que luta, envia um transporte, manda uma moto ou manda um carro. E aí Deus é misericordioso, Ele vai, Ele prospera, Ele manda os recursos, a gente compra aquele veículo. Aí daqui a pouco a gente está: meu Deus, eu não aguento mais, esse carro só anda quebrando, eu só ando na oficina, que despesa, eu estou sonhando com o dia que eu trocar esse carro. E a gente nunca vive o presente, a gente nunca é grato pelo que Deus está fazendo ali. A gente sempre está olhando para aquilo que ainda vai acontecer. E quando chega 2 anos, a gente já está olhando para daqui a 5 anos. Aquele jovem, ele já tinha visto grandes milagres. Ele tinha visto coisas maravilhosas da parte de Deus. Talvez durante esse ano você não tenha se apercebido de tantas coisas que Deus fez. A Bíblia diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Pare de escutar os profetas do caos, pare de escutar aqueles que têm trazido relatos de morte. Eu quero crer nesse Deus que me chamou, num Deus que um dia me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. O Deus que começou a falar comigo, o Deus que usou pessoas, o Deus que fez milagres, o Deus que tem cuidado de mim e tem me feito chegar até aqui. E o que é que o diabo faz? O diabo nos coloca como aquele jovem do profeta. Ele já tinha visto tantos milagres, ele já tinha visto o cuidado de Deus de tantas maneiras, mas agora ele está com medo, porque ele não sabia o que fazer. Ele tinha se esquecido do Deus que tinha repreendido a morte na panela, do Deus que tinha ressuscitado o filho da sunamita, do Deus que tinha operado milagres naquele lugar de uma forma sobrenatural. Eu quero te dizer que aquilo que você viu até aqui ainda não está perto daquilo que Deus tem a cumprir por intermédio da sua vida. Esse profeta Eliseu, ele creu em obras maiores. A Bíblia diz que Elias realizou 7 grandes milagres, mas ele em vida realizou 13 milagres, está escrito na palavra do Senhor. E para que se cumprisse a porção dobrada, quando ele está morto, os exércitos inimigos estão invadindo, pegam um morto, tiram a pedra da cova de Eliseu. Quando lançam um morto ali, quando aquele morto entra em contato com os ossos do profeta, ele ressuscita, e até depois de morto, ele pôde realizar milagres. Olhe para o seu irmão: obras maiores Deus vai fazer na sua vida. A Bíblia diz que quando os exércitos inimigos haviam sitiado,
Aquele jovem do profeta, Geazi, ele só consegue enxergar os exércitos inimigos, ele só consegue enxergar o caos, ele só consegue enxergar o medo, ele se esquece do que Deus tinha feito, do tamanho do Deus que ele servia, e é necessário que o homem de Deus abra os seus olhos espirituais, para que ele pudesse discernir o que Deus estava fazendo. Eu quero te dizer, meu irmão, que nessa noite ainda nós vamos orar, e se você crer, toda a escama vai sair dos seus olhos, e você vai poder enxergar aquilo que Deus tem preparado em 2019 para a sua vida, para a honra e glória do nome de Jesus. Talvez aquilo que esteja te trazendo medo seja o problema familiar, seja a situação financeira. Nós escutamos tantos testemunhos aqui de como Deus prosperou. Eu louvo a Deus que ao longo desses 17 anos do nosso ministério pastoral, eu tenho visto Deus fazendo tantas coisas. E eu tenho visto essa história se repetindo tantas vezes, de casais que nós ajudamos e que nós oramos e casa, e Deus prospera e Deus abre portas, porque Deus tem princípios que quando nós cumprimos, Ele começa a desatar coisas sobre a nossa vida. Talvez esse problema que você esteja sentindo, ou que você teve ao longo de 2018, alguns dizendo: eu não quero, não aguento mais esperar, tomara que esse ano acabe logo. Seja na área emocional, seja na área espiritual. Talvez você tenha fraquejado, você amava a Deus, você sentia a presença de Deus, você viu milagres, mas alguma coisa aconteceu que gerou cegueira espiritual, e agora Deus está ali, os anjos estão ali, o livramento está ali, o operar de Deus está ali, o profeta está ali, mas ele só consegue ver medo, só consegue ver a dor, só consegue ver as incertezas. Naquela circunstância, a Bíblia diz que Deus usa o profeta para orar pelo moço. E antes ele só conseguia ver os exércitos da Síria, e agora ele consegue ver um exército muito maior de anjos do Senhor, que estava ali para os guardar e os proteger. Esse ano Deus vai fazer com que os seus olhos sejam abertos, para que você possa contemplar aquilo que Ele tem sonhado para você. Tira o seu olhar do medo, tira o seu olhar da incerteza. Talvez como aquele jovem você já tenha visto milagres, mas o problema é que o inimigo ele é craque em tirar a nossa atenção. Nós sempre estamos colocando atenção naquilo que não deve ser dada atenção. Olhe para o que Deus está fazendo. Olhe para o lado bom das pessoas. Pare de reclamar, pare de falar mal da vida, pare de falar mal das situações. Comece a olhar aquilo que as pessoas têm de positivo. Comece a elogiar o seu cônjuge, comece a ensinar o seu filho. Se desconecte e comece a dar atenção às pessoas. Comece a ver a vida por outros olhos. Comece a dar tempo àquilo que é mais importante. E 2019 vai ser diferente, para a honra e glória do nome de Jesus. Quando nós chegamos no meado do ano, nós começamos a atravessar algumas crises. Deus já tinha nos dado este lugar, nós estávamos construindo, nós estávamos conquistando um sonho, mas as lutas estavam vindo, os embates estavam vindo para nos fazer esquecer daquilo que Deus estava fazendo. E Deus começou a falar e a gerar isso no meu coração. Obras maiores ainda estão para acontecer, para a honra e glória do nome de Jesus. O inimigo vai fazer de tudo para abortar aquilo que Deus te deu. Ele vai fazer de tudo para que você murmure. Ele vai fazer de tudo para que você retroceda, para que você sinta medo, para que você rejeite aquilo que Ele está fazendo. Eu quero te dizer, Ele te ama, por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele tem um grande ano para você. Jabez, ele foi chamado de dor, como nós falamos aqui no domingo. Mas a Bíblia diz que no meio do caos, no meio da dor, ele decidiu fazer uma oração ao Senhor. Ele disse: que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor aumente o meu termo, e que a tua mão seja sobre mim, para que o inimigo não possa me encontrar. 2019 vai ser um ano diferente, se você tomar atitudes diferentes. Aquele jovem profeta, ele tinha comungado de grandes coisas, mas não tinha se apercebido de um grande Deus. O que você precisa fazer para que 2019 seja um grande ano em cada área da sua vida, é o que Deus tem preparado para você, é que você comece a enxergar aquilo que Deus está fazendo, não o carro dos assírios, não os exércitos inimigos, mas enxergue os anjos que Ele está dando ordem para te dar livramento, enxergue as portas que Ele está abrindo, enxergue as pessoas que Ele está usando para te levar para perto dEle, enxergue os ambientes que Ele está criando, para que você esteja mais perto dEle. Se você entender isso, você vai poder desfrutar de grandes livramentos e de obras maiores, para o nome dEle ser exaltado em sua vida. Fique de pé nessa noite, porque eu quero orar por você.